Olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast CEISC-MED. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. Eu não vou entregar ainda, vou fazer um certo suspense, mas eu quero te dizer que existe um novo drama na área da medicina que a gente vai abordar agora. Hoje eu trouxe meu grande amigo, Dr. Fernando Neves, médico psiquiatra, professor do CEISC-MED, e essa conversa surgiu de um diálogo nosso recente, onde o Fernando me contou uma coisa que me deixou bem curioso, que é o fato dele estar encontrando um aumento progressivo e diria exponencial de alunos de medicina e recém-formados de medicina no consultório buscando auxílio em questões de saúde mental. É isso, Fernando? Isso aí, cara. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos lá. O que está acontecendo, cara? O que é esse drama, essa situação nova que tá surgindo? E já vem há algum tempo que eu tenho... Isso tem sido recorrente. À medida que está tendo essa expansão dos cursos de medicina que a gente está vendo, e com questões bem duvidosas, enfim, o que está acontecendo? Esse aumento da quantidade de profissionais que tem agora, né? Tá fazendo com que na primeira, vamos dizer assim, no primeiro nível de trabalho ali, que é do colega, o clínico geral, o generalista, está tendo um excesso, e isso está dificultando o trabalho, porque a hora médica é igual para qualquer um, né? De trabalho, de plantão, enfim, né? E isso não está, enfim, isso está gerando sofrimento, porque aquela busca por um trabalho, alguém tinha que dar uma ajudada em casa, organizar, dar um alívio para os pais, se teve algum financiamento, aquela coisa, se virar, está sendo mais complicado, ou tem que ir mais longe do centro, enfim, do local que mora, porque, enfim, está esgotando. E isso é totalmente relacionado até com a perspectiva de futuro, de especialidade, né? Porque é o que vai fazer a diferença, é o diferencial. Só que aí é a parte difícil, né? É focar, né? Cara, é muito nítido para nós que já temos um pouquinho mais de tempo, né? O tamanho da mudança que houve no mercado de trabalho médico. Né? A gente ainda carrega aquela visão romantizada de que o médico se forma e fica rico. Isso talvez em algum momento foi verdade. Mas já não era verdade no momento que a gente se formou, né, Fernando? E a situação, desde então, piorou bastante. Porque a gente tem um funil onde cada vez mais pessoas estão dentro, que é a formação em medicina, que antigamente era o único diferencial necessário, hoje não é mais. O buraquinho lá embaixo do funil ele continua do mesmo tamanho, que são as qualificações, né? Qualificações reconhecidas e sólidas que o médico pode fazer, como a residência médica. Né? Então a gente hoje, pela primeira vez na história desse país, encontra concorrência, muita concorrência na área médica. E isso certamente acaba mexendo no psicológico, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra uma qualificação do aluno ao longo da faculdade bastante frágil, né? A gente encontra médicos, e são as pessoas com quem a gente convive, muitos dos quais devem estar nos ouvindo, né? A gente encontra médicos inseguros a respeito da sua conduta, né? O que tu acha que move isso, cara? Por que essas pessoas estão mais fragilizadas? Tu acha que é a formação que mudou? Tu acha que é a mentalidade que mudou? Por que o médico recém-formado tá diferente? Cara, assim, estruturalmente, assim, falando em personalidade, estrutura psicológica, né? A gente está observando questões geracionais. Então, assim, muito acontece de atender empresários, pais, enfim, de que tem uma exigência, ou até professores também, tem uma exigência perante essas gerações agora mais jovens que a nossa, só que não conseguem exigir o que estão necessitando. E o que acontece? Não é que a geração que não atende a essa expectativa tá errada, eles simplesmente não conseguem mesmo. Entende? Então, aquilo que tu está demandando, esperando, ele realmente não consegue, ou ele não tem estrutura para dar conta. Então, aquela situação, né, do R1 que tu manda e resolve, né? E não quero saber, resolve, né? Eles paralisam. Ou, né, procuram que a inteligência artificial, não, é tu que tem que resolver, cara, não é a inteligência artificial. Então, essa parte, assim, né,
tá prejudicada. Mas isso é uma questão geracional, né, cara? Que não, e assim, tem um desespero, assim, não tá tudo perdido. Tem que ir atrás de ajuda, de acompanhamento psicológico, fazer terapia, né? Tentar se desenvolver, crescer nesse sentido. E como também eles têm essas dificuldades para lidar e tem muito mais colega, então, por exemplo, o que eu tenho visto no consultório, assim, cara, dramas, assim, né? Este é o drama que eu vou falar, de colegas recém-formados que estão mal dinheiro, não conseguem trabalhar, assim, não conseguem o retorno que estavam esperando ou precisando para ajudar a família, para dar uma aliviada nos pais, ou, né, dar uma reforçada, dar um retorno, assim, para a família, com dificuldade, ou tem que viajar muito, que não é algo, né, que era... Pelo menos não era esperado por ele, né? Não era a expectativa. Então, assim, essa realidade está sendo encarada hoje. E assim, nós não estamos aqui para fazer terra arrasada, né? Justamente para orientar para o que fazer, para que caminho seguir. Mas a lógica por trás disso é o aluno sai mais frágil e o mercado exige mais força hoje, né? Mais autoridade. E tu fala assim, isso é uma questão geracional. Isso precede a formação. É uma questão de mentalidade e de uma evolução social, assim por dizer. Provavelmente, assim, de uma maneira geral, sim. Porque justamente essa expansão acabou porque o processo de chegar já era o desafio, tu tinha que, né? No final em si mesmo. Era exatamente, tu já tinha que gramar, né, cara? Tu já tinha que te desenvolver, assim, por exemplo, eu levei 2 anos para passar, né, cara? No terceiro não conta. No primeiro fora, totalmente atrapalhado. No segundo, cara, eu estudei que nem um camelo. E aí deu certo mesmo, tanto que eu passei muito bem colocado. Então, mas aquilo eu me transformei em algo que eu nunca fui. Eu não era um cara de ter dificuldade num colégio bom, que eu estudei em Porto Alegre. Mas, né, tu tinha que chegar em algum lugar. E tu acha que essa facilidade, não vou chamar de facilidade, mas o fato do obstáculo para que tu entrasse na faculdade de medicina ser hoje um pouco menor do que era para nós, né? A competição por vaga ser um pouco inferior a do que era para nós, principalmente para quem tem recurso financeiro para pagar uma universidade particular. Ela está tolhindo o aluno de ter uma experiência dura, mas que forma caráter, ou tu acha que isso não é uma coisa que implica? Sim, com certeza, cara. Claro que assim não significa então que tem que sofrer para se desenvolver. Não, mas acaba acontecendo isso. Não que eu estou estimulando, mas era o que acontecia. A gente tinha que já entrar num ritmo mais puxado, sabendo que, bom, para passar foi preciso, e depois a faculdade por si só, né, com todas as suas demandas, tempo, aquela coisa toda, estudar, madrugada e tal. Então já tinha esse processo, tanto que, cara, eu trabalhei 5 anos numa faculdade de medicina aqui perto, né, da nossa cidade, e a gente tinha um núcleo de apoio psicológico. Justamente o que esgoelava essa gurizada era o fato, assim, de que eles não aguentavam a pressão, a demanda de tempo, de prova, de trabalho. E aí, por exemplo, os professores são da nossa geração para cima. Então, né, é um padrão de cobrança, de trabalho, enfim, né? A gente sabe, é assim, né? Então, isso dava um descompasso. E uma gurizada, cara, ficava muito mal. A gente tinha, assim, um serviço que a gente tinha que dar suporte, não atender de fato, mas fazer uma primeira conversa e aí sinalizar para o curso, para a coordenação, ó, nós estamos numa situação mais delicada aqui, não, vamos conversar mais umas vezes, eu acho que a gente vai manejar, ou já vamos falar com a psicóloga desse aluno, ou às vezes era uma situação mais delicada, vamos falar com a família, para aproximar. Então, isso se tornou uma realidade assim, que não, talvez deveria ter um núcleo psicológico, assim, de apoio psicológico na nossa época, né? Mas a gente acabava se virando, né, cara? Se virando mais. Outra questão, que aí talvez até seja um parênteses gigantesco, né? É até a questão do uso de medicação, de psicofármacos. Eu participei de um trabalho orientando TCC, uso de medicação psicoestimulante, TDAH, 80% dos alunos. A prevalência em adulto, cara, a prevalência em adultos de TDAH é 2,5. E essa prevalência não mudou. Tem um estudo novo, muito bonito, que revisou por década.
e não mudou, a doença em si não aumentou, não quer, o uso aumentou. O uso recreativo. O uso... A gente diz assim, doping cognitivo, uso cosmético, estético, enfim, né? Recreativo talvez por vezes. Mas é uma forma de encarar um sofrimento. Não, e tu faz uma correção, né, cara? Tu faz um ajuste, né? Tem um professor, um destacado professor do Clínicas, que esses tempos, num congresso, eu vi ele falar, ele levantou um questionamento muito interessante, né? Ele disse assim que o paciente com TDAH não tratado, ele realmente tá para trás. Mas tratado, ele até tem uma vantagem, ou pelo menos está equiparado a quem não tem TDAH. E ainda assim eles têm as vantagens. No caso, 1 hora a mais tempo. Então, ele não fez nenhuma... Ele não definiu uma posição, mas ele levantou um questionamento, né, de que se isso até não teria ali uma desigualdade, vamos dizer assim, porque ele está zerado, aquele ali, né? Tá com tudo bonitinho, tudo bem alinhado, e ainda tem a questão de 1 hora a mais, enfim. Foi um levantamento muito interessante, eu nunca tinha visto isso, mas voltando, né, cara? Essa questão toda de uso de medicação, é que não tem tanta doença assim, não tem. Então, tem mais esse recurso. Claro, quando tem doença, tudo certo, né? Vamos tratar, sim. Vamos atrás do... Estamos falando aqui de um uso off-label e muitas vezes auto-indicado. Exato. Assim. Eu estava num congresso aí semana passada, eu tenho os prints, assim, quer dizer, foto de uma aula em que um professor lá, um palestrante, mostrou, assim, num grupo de uma faculdade de medicina, eles vendendo comprimido de Venvance, entre eles. Porque está chegando semana de prova, aí um estava oferecendo por 50 pila, 30 pila, um comprimido de 30, e tinha um outro que estava oferecendo um pouco mais, o de 50 miligramas, então, né, cara, enfim. 80%. Mas não, isso é pesquisa de, sei lá, acho que esse trabalho que a gente fez tem 1 ano, 2 anos, 80%, cara. Cara, e o uso desses recursos, essas facilidades que a gente tem hoje, assim, né, que nos diminuem as experiências negativas, assim. Então, uma maior facilidade em entrar na universidade, uma maior facilidade monstruosa em estudar hoje com a inteligência artificial, por exemplo, né? A gente vê pelos próprios diferenciais dos centros de formação, principalmente privados, né? Das faculdades privadas. Acesso a IA, cronograma por IA. Então, essa realidade não tem volta, né? Mas isso tudo gera muitas facilidades. Quando o médico se forma, cara, um dos diferenciais do médico, uma das atribuições do médico que o faz ter uma remuneração um pouco superior à dos demais profissionais é a questão da responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade por decisões que podem modificar para o bem ou para o mal a vida de uma pessoa, né? Isso requer uma certa autoridade. Aqui, de forma nenhuma, eu estou dizendo que o médico não deve ter uma relação próxima com o paciente, dialogar com o paciente. Não, mas o médico ele precisa de uma imagem que traga segurança, né? E isso nunca vai mudar, acredito eu. Tu acha que o fato de todos esses sofrimentos serem... do estudante ser poupado de todos esses sofrimentos faz ele chegar menos preparado para ter essa postura de segurança? Sim, e vamos dizer assim, até não que totalmente poupados, mas assim, mais auxiliados, né? Ou assim, as coisas se tentou mais, se esforçaram mais para tentar amenizar, ajudar, dar um acolhimento. Que aí ok, dentro do adequado. Mas, além disso, é que o processo, cara, que ia fazer essa evolução, esse desenvolvimento, ele não está ocorrendo. Ou não como deveria. E aí, claro, é uma geração que tem mais fragilidades emocionais, né? A gente vê todos os indicadores, e assim, não é aquela coisa assim, é implicância de velho. Cara, todos os indicadores de doença mental em jovens estão aumentando, né? O Brasil ainda é um dos poucos, assim, países que, inclusive, suicídios estão aumentando em jovens. Aumentando mais do que na população adulta. Sim, sim, é o que está puxando. Né? De forma desproporcional. Exato, é jovens e idosos. Né? Então, assim, não é a população adulta, né, sei lá, da faixa de 20 e poucos anos até 60 anos. Entendi. Então, isso está nos mostrando que não está legal, que essa gurizada está em sofrimento, que eles estão precisando de ajuda. E aí vem essa questão desse drama que eu estou vendo, assim, atendendo assim, essa gurizada jovem que veio no consultório completamente perdidos, assustados, porque agora eles estão tendo que lidar com fora todas as questões deles, e aí, claro, particularidades de vida, pessoais, autoestima,
que for, a autoridade, sim, ter aquela a condição de saber o que quer, de se impor, de ter, assim, assim, uma condição, assim, de realmente expressar o que deseja, ir atrás. Além disso, também dificuldade financeira, que não era uma realidade, né? Do cara se formar médico, né, cara? Então, é mais um fator, e tá acontecendo, né? Porque, enfim, tá aumentando, enfim. Então, assim, o que eles vão ter que fazer é buscar uma saída, né? Ir atrás do que fazer. Que aí o que é, né, cara? É focar. Nós estamos aqui para isso, né? Estudar. Vocês têm que estudar, gurizada. Vocês têm que estudar. A minha filha, a mais velha, passou na faculdade de medicina também, né? Ela passou numa universidade boa. E aí nós tivemos uma conversa esses tempos e eu falei para ela, olha, assim, ó, o que eu vejo, assim, como tá a situação, não estuda pensando em prova ou coisa, assim, estuda para tu saber. Para tu saber, para tu estar preparada para depois, para ir para frente, para voar. E não depois ficar nessa situação, assim, que além de todas as questões particulares de cada um, tá bem complicado, assim, de conseguir se colocar, né? Para quem fica nisso, né, cara? Para quem fica ali naquele primeiro emprego pós. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. A tua observação clínica, acredito que a gente não tenha dados sobre isso, né? Mas a tua observação é de que aquele médico mais qualificado, que tem uma maior facilidade de colocação no mercado e normalmente uma remuneração melhor, ele tem uma saúde mental melhor também. Essa busca e sem alcançar a qualificação, ou seja, ficar nesse limbo que existe entre a residência e a formação, não que seja um limbo, não de forma pejorativa, mas numa atuação difusa, né? Muitas vezes atendendo à demanda do mercado e não trabalhando exatamente com aquilo que mais inspira, tu acha que seria um fator de risco para o adoecimento emocional, independente do retorno financeiro em si. São dois fatores distintos. Trabalhar com aquilo que não é apaixonado e a instabilidade financeira. Esses seriam os dois fatores de risco. E fora tudo que é de cada um. Que aí é o que cada um traz de casa, de base, da sua história, do que viveu, do que passou. Se tem de fato alguma situação que deva ser tratada, então é mais uma situação. Hoje em dia eles têm muito mais coisas para lidar do que a gente tem, né, cara? A internet era uma coisa muito secundária na nossa formação, né, cara? Muito secundário, né? Era livro, papel e era SMS, mensagem de texto, torpedo, né, cara? Que a gente fazia, né? Então, a gente não tinha que dar conta disso, dessa situação de exposição, contatos o tempo todo, estar conectado o tempo todo. Imagina, eu conversei com um jovem estudante um tempo que ele não conseguia deixar a tela do celular desligada, fechada. Então tinha que estar aparecendo para ele estar tranquilo. Como é que tu vai estudar desse jeito? Como é que tu vai aprender qualquer coisa se tu tá sempre atento ali? Cara, que loucura. É impossível, né, cara? Então isso tudo é mais um fator para dar conta. Isso está diretamente ligado ao prejuízo do sono. Aí já aumenta a chance de sofrimento, de irritabilidade, ansiedade, sintoma depressivo, prejuízo na atenção, prejuízo na memória. Então, eles têm muito mais coisa para dar conta. Né? Outra questão, né? Transtorno do jogo. Muito comum em jovens, homens principalmente, universitários. Então, é mais uma situação assim. Mais uma distração. Exato. Não, e assim, cara, é doença, cara. É doença, assim, que está sendo muito difícil de tratar. Então, é mais uma coisa para dar conta. A gente não tinha esse acesso, assim, de ficar jogando e tal, né? Que era outra coisa que a internet, facilitada, assim, por tudo, trouxe aplicativos. Pornografia, cara, gurizada, assim, muitos casos aumentando, assim, de dependência de pornografia. E aí, cara, é mais uma coisa para dar conta. Pode parecer uma besteira para quem não tem esse problema, mas para quem tem, é a pessoa procurar 4, 5, 6 vezes por dia. Banheiro, enfim, uma exposição. Então, é mais uma coisa para dar conta, fora tudo. E essa situação agora que o meio está impondo de maior dificuldade. Tu acha que essas são maneiras que a pessoa encontra de quebrar ciclo de tédio, Por que as pessoas estão buscando mais? Só porque estão acessíveis essas coisas? Ou por que tu acha que as pessoas estão buscando mais pornografia, jogos, essas... Cara, a acessibilidade é muito tranquilo agora fazer qualquer coisa. Por exemplo, esses tempos eu estava acompanhando meu filho no jiu-jitsu ali, no treino dele, e aí fiquei ali sentadinho, olhando e tal, né?
E aí do meu lado tinha 2 pais, não conheço, não sei quem são, mas eram pais de alunos, que estavam fazendo bet em não sei que jogo que estava acontecendo num sábado de manhã, mas no Brasil que não era, né? Então, e mais jovens do que eu, então é acesso. Aí, se tiver alguma vulnerabilidade, é um cara com mais risco de entrar ali por estar bem fácil de ser acessado. Eu digo vulnerabilidade em algum momento delicado da vida, sofrimento, enfim, problema pessoal, social, econômico, o que for. Fora isso, se tiver, cara, ainda alguma predisposição para doença, assim, uma história familiar de alguma doença psiquiátrica, então já é um cara com risco maior, ou até já tem uma doença que não tá legal ou não tá bem tratada. Tudo isso vai se somando, né, cara, para essa gurizada dar conta, né? Cara, e tu acha que existe dose segura desses estímulos, assim, de aposta, de jogo? Claro, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas tu acha que acessar pornografia e fazer apostas deveria ser um comportamento evitado por todos? Assim, qual que é a dose de segurança? Não sabemos. E para cada pessoa é diferente também. Então, assim, o que a gente vê nessa questão de jogos, internet, não vou nem entrar na pornografia ainda, tá? A gente está vendo que existem crianças, jovens, adolescentes, enfim, que o cérebro deles é mais suscetível àquilo. Então, aqueles ali puxa muito mais, vão lá para dentro. Geneticamente. É uma suscetibilidade que ainda... Inata. E ainda estamos tentando entender bem isso, mas assim, dá para ver direitinho, cara. E os que não são. E aí é mais Isso tranquilo. se mostra na infância já. Cara, Pode se mostrar. Pode, porque a gente tem visto, assim, alguns casos, assim, né, enfim, vai depender de quanto acesso tem também. Né? Tem alguns estudos mostrando já que os videozinhos curtos, cara, mudam a expressão gênica, cara. Imagina, então, assim, meio que tá surgindo uma doença nova de atenção relacionada com... TDAH induzido, assim, mais iatrogênico. Perfeito, exato, um TDAH-like, assim, relacionado com as telas. Faz todo sentido isso. Não, exato, né, cara? Então, então tem tudo isso que a gente tá comentando. E aí, por exemplo, como é que eu vou saber quem que é o cara mais suscetível? Não tem como, né? Assim, de antemão, olhando, né, cara? Não tem como a gente antecipar. Então, assim, todo mundo deveria ter um cuidado brutal com essas coisas, né? E aí, quanto mais é facilitado, mais a gente usa para resolver a nossa vida, né? As coisas importantes, assim. E aí é que a coisa se perde. Porque, por exemplo, a gente já falou isso em outros momentos, né? A gente usa muito essa função para trabalhar, né, cara? Eu tenho 30 e poucos pacientes para responder no WhatsApp. Tu também também. Tu tem uns poucos, uns tantos, né? Eu tinha que ver algumas coisas da parte profissional ali da rede social. Também, imagino, né? Não é assim, ver vídeo de gato, né? Ou sei lá o quê, né? Qual é o restaurante, não sei o quê. Então, a gente está usando para trabalhar. Claro que a gente também tem que dosar, porque senão a gente se perde também, né, cara? Mas, assim, a nossa vida já está encaminhada, né, cara? Claro que a gente quer melhorar sempre a vida e, enfim, né? Mas a nossa vida já tá indo pra frente. E a gente tá trabalhando do lado do bar ali, né, cara? Sim, cara. Porque tá na mão, é só trocar a janela, entendeu? Perfeito, cara, perfeito. Quando eu dava aula ainda, eu dei aula até metade do ano passado. E quando eu via uns alunos assim, que assim, me chamava a atenção, né? E que em algum momento que eu tinha alguma oportunidade, assim, que ele me perguntava, eu não fazia nada ativamente até para não assustar, ou não gerar alguma situação assim, tô sendo criticado, cobrado, sei lá. Invasivo. Invasivo. Mas aí quando me perguntava, prof, o que tu acha? Eu tô pensando nisso, aquilo, o que tu acha que eu devo fazer? É quando eles começam com aquele que tem... Todo mundo é muito sabido, até quando chegar a hora de que vai vir o CRM. Aí todo mundo tá apavorado. Até o paracetamol dá medo, né? Exatamente, tudo, né, cara? Aí, quando vinha, assim, que era um desses, né, cara, eu falava assim, olha, cara, tu quer escutar mesmo, eu vou te falar. Aí ele, não, pode falar. Enfim, tô me lembrando de mas teve mais de homens e mulheres. E aí, justamente, eu fazia toda essa conversa e falando assim, cara, tu é diferente, cara, tu é acima, tu rende mais, tu entrega, tu é diferenciado no atendimento. Isso é um outro lance muito interessante pra gente falar. Enfim, não sei se eu entro num parênteses agora. Claro, pode. Cara, essa questão de interação digital, eles acabam não treinando interação presencial. Pessoal, e, cara, olho no olho. Exatamente, cara. E é acolher, sentir uma pessoa, tamo ali, tamo junto. Nós estamos numa fria, mas nós estamos juntos. De tu dar aquela empatia, assim. E assim, se tu não treina, tu não aprende. Claro que tem gente que tem mais facilidade.
tem já uma coisa mais natural, né, de ser. Então, isso também é um outro fator distanciador, de não se conectar. E eles mesmos têm a dificuldade entre eles de se conectar. Eu saio, não sei o que falar. Eu prefiro não sair porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que perguntar. Sim, isso vai dificultar um posicionamento numa equipe, Claro. num atendimento num plantão, numa porta de entrada. E aí, assim, tu imagina, né, cara? Serviço de neurocirurgia, não sei da onde. Uma entrevista. Exato, é ponta dos cascos, né, cara? Serviço de cirurgia plástica. Eu me lembro, assim, que eu fiz residência no Conceição, em Porto Alegre. Acabava fazendo amigos com os colegas residentes, porque, né, tu precisa resolver um problema aqui e ali, né? Aí um gurizão lá que ficou meu amigo falou assim... Cara, quando a gente entrou aqui na residência de cirurgia plástica, o chefe do serviço, primeira conversa, assim, chegou assim, eu uso terno para trabalhar. Ele só falou isso, terno e gravata. Tu via sempre a gurizada dele andando de terno e gravata. Hoje em dia isso vai ser lido, que absurdo. Ele está estabelecendo o limite. Exato, e o padrão. Porque assim, tu vai fazer uma cirurgia plástica num cara que está de bermuda e croque? Dificilmente, né, cara? Então, ele estava dando o tom, cara, do que vocês estão querendo, se vocês estão pleiteando isso, vocês têm que estar no nível do que isso aqui exige para vocês, né? Que nem a gente estava conversando antes do que tu me falou, de como é que era a tua rotina na UTI. Não. Cara, e agora tu entrou num ponto que me causa bastante curiosidade saber como isso reflete na saúde mental também. Essa geração tem muita facilidade na comunicação digital, como tu mesmo falaste, né? Cara, meu filho tem a idade do teu filho, me dá um nó já em muitas coisas, entende? Então, eles são diferentes, parece desde o hardware, não é o software, entendeu? E essa comunicação, às vezes, acaba sendo usada com alguma irresponsabilidade. No sentido de muitos médicos novos se formam, fazem cursos de final de semana, capacitações não oficiais, né? Consideram aquilo uma qualificação, acreditam que estão qualificados, né? Ou seja, não estão agindo de má fé e começam a gerar um discurso digital sobre isso. Sim. Criar uma rede social que atinge muita gente, formar protocolos de tratamento, muitas vezes sem ter tido uma experiência que mostrasse que aquilo é ruim. Então, eu não considero que sejam pessoas más em si, mas estão se expondo a um risco e estão expondo outras pessoas a um risco. Tu percebe isso? Como é que isso se manifesta na saúde mental desses indivíduos? Tu acha que é uma questão de caráter? Tu acha que é uma questão de não ter esse filtro? Como é que tu vê isso? Cara, acho que se a gente entrar em caráter, assim, já é bem no extremo da maior gravidade do mais sério. Que aí Entendi. é o cara, né, que tem o que a gente chama do transtorno de personalidade antissocial, que é o sociopata, que é aquela pessoa que não tem escrúpulos, que mente, que manipula, que é uma coisa mais grave. E tem em todas as profissões, né? Claro, é muito comum esse quadro na política e no crime, né? Mas voltando, né, cara, é justamente o fato de não saber mesmo e das facilidades e de que aquilo se apresenta. E aí, por exemplo, até tem vários memes ou brincadeira na internet, assim, né? Pra que fazer residência, né? Hoje em dia, né? É só ir pro... Tem Instagram. Tem Instagram, rede social. Só que aí que tá, né? É vender maluquice, né? Para as pessoas. E é fácil, né? Porque as pessoas... Isso é uma coisa do ser humano. O ser humano, ele tem um pensamento mágico. A gente quer acreditar. A gente quer que algo nos resolva, nos ajude. Não tá, né? Não tá errado, Muito né, cara? verdadeiro. Né? Tu vê isso, né, cara? A pessoa quer acreditar e no desespero ela entra em qualquer coisa, né? Porque ela tá com aquilo... Só que aí tem todo o conflito de, primeiro, não é assim. Uma vez um amigo que é empresário falou assim, cara, tudo que é importante ou relevante na vida não é fácil, né? Que nem tu fala sempre, disciplina, consistência, né? Mudar. Então, isso é um desejo do ser humano, por quê? Porque tá sofrendo, então quer aquilo e aí acredita. E tem vem a pessoa que é muito boa em vender, né? E fazer aquela venda, né? E a outra situação relacionada com isso é de realmente não ter a crítica de que não, isso não tá certo, não é assim que se faz. Esse eu penso que é o pilar, cara. E aí, por exemplo, onde é que a gente aprende a ser médico, cara? É na faculdade? Cara, não. Na faculdade a gente aprende medicina. Exato. Na residência aprende a ser médico. Na vida, né? Exato. Mas começa pela residência. Começa na residência, né? Com os mestres. E até aquelas coisas que tu quer seguir, que tu não quer seguir. Né? Mas eu aprendi a ser médico com a minha chefe na residência. Porque aí tu já vai tendo um tom, né? Um direcionamento,
né, cara? Então, eu acho que são essas duas coisas que estão relacionadas. Essa coisa do querer, assim, algo que resolva e tal, e tanto dos pacientes quanto do profissional, do colega. E essa coisa de até não saber, porque tudo que tá ali é verdadeiro, é real, é certo, né? É verdade absoluta. Então, cara, na psiquiatria, assim, cara, coisas assim temerárias e que as pessoas não dão bola, mas, por exemplo, cara, hormônio, testosterona, assim, que está sendo dado, né, a Bangu, né, cara, não é reposição, é cosmético, né, cara? Então, cara, isso aí desestabiliza doença psiquiátrica, ou até dispara a doença que o cara até não tinha. Não tinha. Ou pelo menos não tinha aparecido ainda. Né? Então, hormônio, assim, uso indiscriminado, isso é uma coisa. Aí tem também essas questões, assim, a vitamina D, que já vem de mais tempo, mas assim, estão ousando mais. Cara, esses tempos eu peguei uma senhora tomando 200 mil unidades de vitamina D. Como aquilo foi manipulado, eu quero acreditar que não tinha nem 100 mil ali, porque, né, para fazer, mas aí o que ela tava tendo, né, cara? Ela veio para mim... 200 mil por dia. Por dia. Imagina, cara. Não, porque lá, enfim, um colega... 100 vezes a dose diária. Sim. E ainda assim, né, tem que ver se tem indicação de reposição e tudo mais. Cara, e assim, é vitamina D é um hormônio, não é uma vitamininha assim, é um hormônio, tem nome de vitamina, mas é um hormônio. Vitamina D, bom, tu sabe melhor que eu, né, cara? Faz reabsorção de cálcio. Cálcio tem risco de insuficiência renal. Então, assim, aí imagina, lá o psiquiatra... Que loucura, velho. Tem que, né? De onde é que veio? Não, é que aí tem alguém mais jovem, muitas vezes. Não, mas é que eu indiquei e tal, não sei o quê. Só que assim, como muitas vezes não dá problema, né, Will? Parece tudo certo, né, cara? Ou dá. Ou dá, mas não aparece, né, cara? Não voltam pra Nem todo mundo faz autópsia, né, cara? Exatamente, né, cara? Exatamente, perfeito, né, cara? Perfeito. Outra coisa que dá, né, hormônio, vitamina D... acabei de esquecer, cara. Como é que é? Cara, tem todos os hormônios ginecológicos hoje são usados off-label também, o tal da chip, da beleza, né? Cara, é uma panaceia. E a gente não tem uma regulação na medicina que exija uma qualificação para nada. Não. Se amanhã eu resolver mudar o foco do meu consultório lá e riscar a minha especialidade, colocar saúde mental, contanto que eu não coloque... Se eu colocar psiquiatra, talvez... O CRM me incomode um pouco, mas vai demorar. Vai demorar bastante. Agora, se eu colocar ali saúde mental, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer neurocirurgia se eu quiser. Né? Então, assim, isso é uma coisa que... E como eu te disse, muitas vezes por desconhecimento. A pessoa tem a impressão genuína de que está fazendo bem. Sim. Não, e assim, muitas vezes ela acredita que está, né? Não sabe, muitas vezes que não está, né? Não teve essa referência, assim, foi lá e aprendeu uma coisa nova. Beleza, vamos fazer, tá tudo certo. Se alguém me ensinou, tá tudo certo. Exatamente. Né? E eu lembrei o que era, cara. Agora virou uma especialidade do Instagram, medicina endocannabinoide, que é prescrever cannabis, assim. E aí tem um apelo gigantesco da indústria, porque custa uma grana, apesar de que agora já tem mais e está dando uma caída. Só que, assim, isso não funciona para tudo. Eu estava esses dias num congresso com o maior especialista em cannabis, assim, medicinal e, enfim, e pesquisas no Brasil, que é um cara lá de Ribeirão Preto, lá, o Cripa. E aí falando, assim, com ele justamente, e as evidências, assim, para nós, a psiquiatria, são muito frágeis, cara, ainda. Não quer dizer que não dá para usar ou que não tenha, mas assim... Mas não é a primeira camada. Não é, e aí vem muito, né? Aí puxa a gurizada que usa maconha, né? Que quer ficar na vibe ali, já tá no meu... uma ideologia. Exatamente. E todos aqueles apelos do tipo, é natural, né? Cara, existem diversas substâncias que são naturais. Arsênio é uma substância natural, né? Perfeito. Então... esse apelo é muito perigoso, mas eu acho que tudo parte da premissa de que a gente tem uma qualificação menor durante a faculdade e, como eu disse, como o funil está muito grande e o buraco está pequeno ainda, muita gente sendo derramado para fora do funil, desiste da residência, começa a ter um gostinho do dinheiro, entra no mundo do high ticket, do consulta diferenciada, promessas que, como tu disse, quanto mais mágica, mais as pessoas vão gostar. Sim. Né? Isso vende. E aí o cara começa a ter outros prazeres, um carro bom, né? Viagens, e aí, cara, talvez abra mão de ver esse lado sombrio
Então mas isso acaba refletindo na saúde mental da pessoa, né, Sim, Fernando? porque também é viver uma vida de mentira, né, cara? É viver uma vida que tu tem que estar sempre se reinventando, né? Claro que tem mais gente para o cara atingir do que não, né? Então, mas assim, ele tá sempre naquela sensação de que algo de errado não está certo, assim. E assim, é aquele cara assim que vai ter uma postura assim de se defender, de criticar, de que a medicina tradicional tá errada, ele é que sabe de uma situação nova e mostra estudos, assim. Eles contra nós. Todo Exato. aquele playbook de pregar uma ideologia. Exato, assim, perfeito, né, cara? E aí mostra evidências muito frágeis, distorcidas, ou a forma que tá vista. Cara, poxa, assim, enfim, né? Ou até assim, orientando as pessoas assim que, não, tem essa doença e o tratamento é bom, mas... E aí vem com um outro negócio que é assim, cara, isso não tá em primeira linha, nem em segunda linha de tratamento, só que aí o cara que é o chato, né? De dizer que a coisa lá diferente é essa, não funciona, né? De ser o xarope, mas as coisas... Cara, olha que loucura. A gente aqui conversando, a gente começa a perceber, né, Fernando, que todas aquelas coisas que nos tiraram um pouco a paz mental, não vou dizer a saúde mental, a paz mental, a preparação para o vestibular, a preparação para a residência, o sofrimento da residência, talvez estejam nos devolvendo saúde mental agora, porque geraram uma casca, né? Uma segurança, um conhecimento um pouco mais sólido. E talvez pular essas etapas ou sobrepor essas etapas com recursos externos esteja fazendo com que os nossos colegas mais novos não experimentem essa sensação de tranquilidade que a gente experimenta, né? Sim. E tá ficando mais difícil, eu acredito, a perceber isso, que tu tá distante disso. Porque como tá, vamos dizer assim, normal, né? Tu não vê que a coisa tá fora. Né? A gente vê, mas a gente tá lá na frente em outro lugar, assim, vamos dizer, né? Que eram estabelecidos, né? Então a gente vê isso, mas eles não têm esse parâmetro. E aí essas etapas, ou enfim, do nosso processo de se tornar médico na medicina, né? Elas vão nos proporcionando isso, né? Então, assim, a gente vê toda essa questão. E aí, cara, isso gera sofrimento, ver essa gurizada assim perdida, eles estão batendo cabeça, eles não sabem fazer. E claro, aí eu tento puxar para vamos fazer um tratamento, cara, vamos começar a pensar, né? Porque também não adianta eu sair dizendo, né? Porque tem que fazer sentido para ele, então eu tenho que levar ele a achar isso. Né? Aqui, claro, nós estamos falando porque é uma situação para, enfim, informar e tudo mais, mas ali o processo é fazer ele caminhar. E entender o que está acontecendo. Até porque isso que a gente está falando num aspecto, estudo, trabalho, se reflete em todas as áreas da vida. Né? De relacionamento, de outras situações consigo mesmo, como se sente com a sua pessoa. Esses dias eu vi um caso assim que falou para mim, não importa com quantas pessoas eu tiver, eu me sinto sozinha. Por que tu te sente sozinha? Cara, que louco isso. Então, e aí isso gera um outro lance, né, cara? Que é a resposta assim, né? A gente vive, nossa mente ela vem de fábrica para nos evitar sofrer, né, cara? Essa é o padrão de fábrica. Aí então alguém vai me dizer, tá, mas isso não dá certo. Sim, mas foi o melhor que deu para fazer. Quem descreveu isso foi Freud. Então, a nossa mente tenta nos proteger, que nem uma mãe. A mãe tá sempre tentando proteger, né? Pai, né? Só que ao evitar o sofrimento, a gente fica no mesmo lugar. Sim. A gente não sai dele, tá? Tem um propósito válido, ok, mas a gente não evolui. E ao mesmo tempo que a nossa mente foi feita para não nos deixar sofrer, ela fica prospectando muito mais o curto prazo do que o longo prazo, né? Não, e isso hoje em dia é muito estimulado, né, cara? Porque tudo é no imediato, tudo é muito rápido, é muito acessível a hora que tu quiser, do jeito que tu quiser, né? Tu acha que a gente caminha para hoje, quem exerce a atividade de terapeuta é de bom tom que faça terapia também, né? Isso é uma coisa... Sim, não é uma regra, assim, ninguém te exige, mas o cara entende, né? Que se eu tô ali ajudando outras pessoas, eu também preciso de ajuda, né? Eu também preciso de suporte. Tu acha que a gente anda para um momento onde seria muito prudente que todo aluno de medicina fizesse terapia também? Com certeza, né, cara? Todo mundo, né? Meus pacientes de terapia que já são avançados, vamos dizer assim, eles falam assim lá pela cena, todo mundo tinha que fazer terapia, né? Sim. Né? Porque, e não é pelos outros, é por si, né, cara? Diminui sofrimento, tu te entende melhor, tu te sente melhor, tu tolera as tuas fragilidades,
enfim, defeitos, né? Tu te conhece melhor, tu sabe quem tu é e quem tu não é. Né? As tuas expectativas são ajustadas. Aquela situação de viver na culpa nunca tá bom, nunca tá o suficiente. E esse é um caminho sem fim, né? Porque tu tá sempre querendo agradar e tentar, ou sei lá, né? Buscar atingir algo que seja o suficiente. Isso é um caminho sem fim. Então nós temos que fazer o caminho inverso, não ir para lá atrás dessa satisfação, entender por que precisa. Por que nunca tá bom, não importa? Porque a gente já entendeu que esse é o funcionamento. Então, com certeza, cara, para todo mundo, né, cara? Meus pacientes de terapia, assim, esses tempos, eu não sei com quem que eu tava falando, cara. E aí não, um paciente me falou assim, esses dias eu conversei eu tava numa janta de amigos, assim, cara, pessoas, assim, qualidade muito boa de vida, enfim, e tal, inteligentes. E tava numa janta, assim, enfim, aí começou umas conversas, aí ele falou, começou umas conversas malucas, eu só fiquei escutando, assim, tentando. Aí, do nada, disse que apareceu a esposa de um amigo que faz terapia, não sei quantos anos. Aí ele disse, meu Deus do céu, outro nível de conversa, do que dá para entender das situações, porque quem não faz, né, cara, não se entende a própria língua. Não, cara, eles estão falando outra língua. Né? Tu vai falar dessa, que esses tempos eu estava ajustando uma paciente que queria ter uma conversa com uma pessoa, falei, olha, tudo bem, vamos lá, vamos se preparar, mas tenha em mente que das 10 coisas que tu busca atingir, talvez 2 vão ser entendidas, se tanto. Mas aí muitas vezes o paciente, assim, na terapia vem para mim e fala assim, tá, mas então por que eu vou falar? Tu não vai falar por ele, tu vai falar por ti. Para ti é importante isso, pro teu processo. Se a pessoa vai entender, bom, aí é outra história que a gente não controla. Seria melhorar a fluidez do diálogo interno, né? Porque, na verdade, a gente tem um diálogo interno constante, all day long, né, cara? Sim, o dia todo. Então... Sim. E essa situação toda, né? Bom, enfim, tá tudo sempre relacionado, né, cara, a dar conta disso, né? Mas, assim, conseguindo, né, entender, assim, esse caminho, essa trajetória, que é a ideal, assim, no sentido, assim, da qualificação, da formação, vai ter trabalho, assim, trabalho, eu digo, vai ter dificuldade, vai ter pressão, sim, vai, é da medicina, porque, que nem, né, falamos, quando o paciente está mal, qual é a pergunta, né? Quem é o médico? Quem é o médico? Chama o médico dele, que ele tem que resolver. É dele, né? Não é do hospital, não é do serviço, não é da enfermeira, né? É do médico. Cara, eu acho que essa tua colocação é perfeita. E aí, né, somando as coisas que a gente conversou até agora, que se enxerga, né? Que a gente tem um caminho, uma jornada do médico que tá poupando ele de certos sofrimentos aos quais ele tinha direito, né? Sim. A gente tem direito a certos sofrimentos, né? E aí o médico sai recém-formado com a mesma pressão de sempre, que é aquela pressão de decidir, né? Perante a vida de outros, de terceiros, mas agora pressionado pelo mercado também e pelas empresas que vão gerir a sua vida, porque o médico recém-formado vai trabalhar para empresas que buscam margem, que buscam pagar menos e fazer trabalhar mais. Então, assim, se juntou um estudante que está saindo talvez mais vulnerável a mais sofrimento, né? A um ambiente mais difícil. Mais hostil. Mais hostil, mais assim, intenso para dar conta. E aí todos esses fatores para se organizar, para focar, para ter disciplina, ficar longe do celular, da rede social, estudar, para ir passar por todo aquele trecho, né? E assim, né? Então nós estamos dizendo aqui para vocês que é só fazer residência. Não é só fazer residência. A residência é um trajeto da tua história profissional. Né? É mais um amadurecimento da residência do que a formação em si. Exato, né? E é um trajeto da tua vida profissional. Não é assim o que vai resolver a tua vida, né, cara? Mas é um ponto importante da nossa trajetória, assim, da nossa construção da nossa vida profissional, da nossa carreira, né, cara? Cara, perfeito. O que tu entende aí, Fernando, pra gente finalizar, que seriam os sinais de alarme para uma pessoa que está nessa fase da vida, né? Terminando a formação em medicina, novo médico, se preparando para residência ou trabalhando já, de que essa pessoa precisa dar prioridade a buscar ajuda, assim. O que tu acha que seriam os sinais que apareceriam? Cara, e não sendo nada grave, gravíssimo, assim, já estando muito deprimido, muita ansiedade, crise de ansiedade, problema de sono, não conseguir mais manter suas atividades da rotina, que é o trabalho, a família, amigos, namoro, enfim, atividade física, alimentação, rotina de sono,
Não sendo, assim, sendo algo que está já prejudicando nesse sentido, aí já é e aumentando o uso de substâncias, ou internet, pornografia, jogo que a gente falou, então já são sinais de alerta se alguma coisa não está legal. Não. Mas, fora isso, é entender, assim, que, né, tu tá nessa vida e, assim, é uma coisa que eu costumo dizer pra gurizada, assim, ó, eu não quero estar certo, porque se eu tô certo, tu tá mal. Então, é tentando ajudar eles, assim, a passar por isso, a enfrentar isso. E, assim, tá aparecendo, cara, e não vai mudar, porque essa é a perspectiva. Então, não é pra... Eu não acho que não se deva fazer medicina, né, cara? Não estamos aqui para isso, eu não acho isso, né? Não Mas tem que se ter um cuidado extra com a Exato, e saúde assim, mental. e o mundo tá assim agora, então é mais uma coisa que vai te exigir, é mais uma coisa que tu vai ter que estar mais atento, porque isso não tinha, agora tem, e bom, o que a gente vai fazer, né? Não tem como tirar, não tem como sacar. Vai chegar, né? Quando eu tendo a gurizada, e aí tem os que estão na residência e estão, né, sofrendo, e já fez uma residência e estão fazendo uma, vai ser um de novo, né? E eu falo, cara, calma, cara, vai ficar bom. Vai demorar mais um pouquinho, mas vai ficar bom. Continua, é por aí. Cara, perfeito. Fernando, quem quer te ouvir mais, te encontra onde, cara? Cara, no Instagram, meu @ é drfernando.neves. Lá a gente pode conversar mais. Eu falo bastante sobre isso lá, eu gosto de falar muito dessa parte de saúde emocional, assim, né, psicoterapia e tal. Que eu acho que isso é fundamental, assim, pra pessoa dar conta da vida, né, cara? Perfeito. E em muitos podcasts do Seis que Mede, porque esse aqui é um convidado de honra. Muito bem, Fernando. Muito obrigado pela tua presença, cara. Obrigado por né, abrilhantar essa conversa aí. A gente quer ser amigo do nosso aluno, do nosso ouvinte. Então, e a gente percebe certas tendências, foi isso que motivou a nossa conversa inicial, que acabou gerando esse podcast. Então, a gente percebe que o aluno de medicina e o médico recém-formado estão lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, e na escala das prioridades, às vezes a saúde mental fica mal colocada, né? Sim. E por mais que se fale muito, acaba ficando, acaba passando, sabe? Hoje em dia tem tudo esse diálogo, muito, né? Mas se fala mais, mas acaba escapando. Galera, e sem saúde mental a gente não vai pra frente, entendeu? Tudo fica mais difícil, então melhorar esses diálogos internos, fazer terapia, buscar tratamento, buscar ajuda, desabafar com alguém que possa nos ouvir e nos direcionar, são todas medidas fundamentais para que vocês consigam cumprir a jornada de vocês, uma etapa de cada vez, né? A gente não precisa atropelar as coisas. Muito obrigado pelos ouvidos de vocês. Se vocês ainda não fizeram, sigam a gente, ativem as notificações, nos sigam também no Instagram, @seisquemede, e a gente se encontra num bate-papo, num evento muito próximo. Obrigado e até logo.